Bom, olá a todos. Estamos começando mais uma aula da nossa disciplina de mercado de crédito. Hoje a nossa aula 5, né? A continuação aí da teoria pós-keynesiana da firma bancária, parte 2, né? Então, para hoje, peço que vocês leiam o capítulo 2 do livro do Luiz Fernando de Paula, Comportamento dos bancos e oferta de crédito aí no ciclo Minskiano, ok? Então, Minsky descreve o processo endógeno em que a estabilidade econômica sustentada produz uma fragilidade financeira na economia. Então, botei essa primeira frase aí para vocês, que esse é o nosso objetivo nessa aula de hoje, entender como esse processo do ciclo, né, econômico, das sucessões de momento de expansão e contração da atividade econômica, né? Então, a gente fala da atividade econômica em macroeconomia, a gente está falando do crescimento do produto, da renda, né? Do emprego, enfim, dos investimentos. Eles são sucedidos por momentos de decrescimento do produto, né? Da renda, dos investimentos, né? O aumento do desemprego, certo? Então, mostrar que esse processo, diferentemente da teoria convencional, né, ele é um processo que, enfim, a teoria convencional normalmente reputa a erros, principalmente de política econômica, né, de interferência exagerada do poder público no sistema privado, ok? Então, você teria aí na visão convencional um conflito, né, entre o mercado, né, o sistema privado, e o meio público, né, o poder público. Então, a interferência e medidas de política econômica equivocadas levariam às crises, né? E aí, esse é o ponto principal de discordância de keynesianos, pós-keynesianos. Que esse processo é um processo, ou seja, da sucessão de momentos de bonança e depois sucedidos por momentos de crise, seria um processo produzido endogenamente e principalmente pela decisão conjunta das instituições bancárias com seus clientes, né? Principalmente as pessoas jurídicas, né? As empresas, os empresários. Então aí estaria sim, na visão keynesiana, o motivo principal pela existência do ciclo econômico, né? Ok? E é isso que é o objetivo da aula de hoje, mostrar por dentro, principalmente da decisão, da estratégia, né, bancária, como é ela que é o principal motivador, né, gerador dessa fragilidade, né, financeira, que o Minsky diz, a fragilidade financeira ao longo do tempo, o aumento da fragilidade financeira ao longo do tempo, que leva a essas modificações cíclicas na economia. Momentos de bonança, momentos de crise, né? Então, o banco seria um dos principais responsáveis, que a gente já disse, eles não são agentes neutros, são agentes ativos, que têm motivações próprias e também buscam lucro, ok? Então, eu coloquei aí na fase expansionista, os bancos aumentam a disponibilidade de crédito para as firmas ao reduzir o nível de exigência. São duas coisas que a gente já viu, né? Só estou colocando aqui para a gente ir fazendo o gancho com a aula anterior, né? Então, aquele processo que a gente já viu na aula anterior, de que o banco oferta crédito com menor disponibilidade, não é isso? E aí os agentes
vão tomando esse crédito. Então a pergunta agora mas por que os agentes tomariam crédito se a economia ela vai se tornando cada vez mais instável, certo? Se lá na frente você vai ter uma queda de rentabilidade, será que os agentes não conseguem prever isso? Exatamente esse é o ponto do Minsky, que a gente vai detalhar também nessa aula. Então, essa expansão do crédito, ela gera dois efeitos simultâneos. Então, acelera o ritmo de expansão da atividade econômica, por um lado. Então, aí estaria uma pista aí dos motivos por que as empresas vão tomando esse crédito. É porque a atividade econômica está se acelerando, tá? Então, vocês já aprenderam dentro da área de macro, dentro das áreas de crescimento econômico, que a atividade econômica ela tem ali um momento de aceleração do seu ritmo, depois a gente entra numa fase ainda de crescimento, mas de um crescimento já desacelerando, para aí sim entrar numa fase crítica, né, de crise, de desaceleração da atividade econômica. Então é o ciclo econômico, né? Então, mas o crédito é uma das formas das empresas terem recursos, terem disponibilidade, transformarem esse recurso, porque elas vislumbram lá na frente a possibilidade de ainda ter mais rentabilidade, mais lucro, senão não fariam, né? Ok? Só que, por outro lado, essa tomada de crédito, essa oferta de crédito, tomada de crédito, oferta de crédito pelos bancos e tomada de crédito pelas empresas deixa a economia com a baixa resistência a choques. E esse é o problema, ok? Então, imaginem só, as economias são conectadas entre elas, ok? Tudo bem? A gente já toma isso como, né, dado aí, né, dado o processo, todo o processo de globalização que houve aí nas últimas décadas, certo? Então, a gente já sabe que uma crise na China, nos Estados Unidos, na União Europeia, ela afeta vários países do mundo, ok? Não fica lá condicionada somente à localidade, ok? Então afeta vários países do mundo. Só que países que, enfim, se a sua empresa, uma determinada empresa X, ela possui uma margem de lucro muito alta, não é qualquer crise, né, que faça cair sua rentabilidade, é que vai tornar ela uma empresa agora com prejuízo ou com uma rentabilidade muito baixa. Ela só vai perder um pouco da sua margem aí de lucro, ok? Mas se essa economia, as empresas dessa economia já estão trabalhando numa margem de lucro muito apertada, qualquer crise que afete esse país vai afetar a lucratividade dessas empresas, deixando muitas empresas com a margem de lucro muito baixa ou até em prejuízo, ok? Fazendo com que muitas dessas empresas venham até a falência, ou que a gente vai ver, elas vão tentar se salvar, né? Isso, ou seja, renegociando as suas obrigações. A gente vai detalhar isso, ok, gente? Certo? Então esse é o ponto. Então, na fase de expansão, os agentes econômicos diminuem, né? Isso eu já acabei adiantando, sua margem de segurança. Essa margem de segurança é a sua margem de lucro, né? Diante das suas obrigações, fazem parte ali, passam a fazer parte ali dos seus custos, né? Ok? Com base em uma segurança com relação ao futuro. Então, esse é o ponto, né? O ponto aqui que a gente tem que colocar é que, diferentemente da visão convencional, a visão keynesiana ela se sustenta em dois pilares. Um pilar é a preferência pela liquidez e o outro pilar é a incerteza com relação ao futuro. Então, na fase de expansão, e essas duas coisas estão relacionadas, tá? Então, quando a incerteza ela é muito grande, a preferência pela liquidez é elevada. E quando a incerteza é pequena, ou seja, o otimismo com relação ao futuro é grande, a incerteza ela diminui. A preferência, desculpa gente, a preferência pela liquidez ela diminui.
ok? Então isso é utilizado pelos bancos na sua estratégia. Então na fase de expansão, existe um otimismo coletivo, tanto de bancos quanto de empresas, com relação ao futuro, à melhora da rentabilidade, à melhora da lucratividade, a melhora dos investimentos, né, que uma empresa investe, ela está comprando de outra, a melhora do consumo das famílias, né, então tudo está relacionado. Então a melhora da demanda externa, né, as nossas exportações. Então, quando você tem um otimismo, né, está tudo crescendo conjuntamente, pelo menos essa é a expectativa, ok? Então aí o banco ele afrouxa, diminui a sua preferência pela liquidez, oferta mais disponibilidades aos seus clientes, tá? Oferta mais disponibilidades aos seus clientes, que vão tomar isso porque eles também estão otimistas, tá, gente? Então essa é a posição. Né? Eles também estão otimistas com relação ao futuro, ok? Só que isso é um paradoxo, né? Por que é um paradoxo? Porque cada empresa está olhando apenas para o seu negócio, ou no máximo o seu mercado, o mercado em que ela atua, né? Os seus concorrentes, né? Os seus clientes, como é que está essa questão, ok? Então, mas eles não estão olhando para o contexto geral da economia. Né? Isso mesmo que já explicava como uma certa miopia, que você pode ver tanto com relação ao aspecto micro e macro, ou seja, eles não estão olhando para si ou para o seu mercado, eles estão olhando para o seu balanço, né, da sua empresa, está tudo bem, otimismo com relação ao futuro, né, os seus clientes estão demandando mais, certo? Não há problema de oferta, né, de insumos e equipamentos que ela precisa, então ela está bem otimista, mas ela não está olhando para o contexto macroeconômico do país e do mundo. Nesse contexto macroeconômico, a forma como os bancos financiam esses investimentos das empresas vai construindo um estado de fragilidade financeira, da parte financeira da economia, ok? E é isso que a gente vai detalhar a partir de agora. Mas a gente pode olhar isso também do ponto de vista de curto e longo prazo, e por isso que o Minsky usou o termo miopia, né, dos agentes, ou seja, agentes míopes são aqueles que enxergam de perto, pessoas míopes são aquelas que enxergam de perto, mas não enxergam bem de longe, aí precisa usar um óculos, ou uma lente, não é isso? Então, é como se você visse o curto prazo, no curto prazo está tudo ótimo, mas você não está olhando o longo prazo. Lembre-se daquela famosa frase do Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos, né? Ele não falou isso porque ele defendia uma visão de curto prazo, pelo contrário, né? Então, ele falou isso porque ele percebia que os agentes, de modo geral, tinham uma visão curto-prazista, ok? Então, ao ter essa visão, eles estão ali vendo ali um momento de bonança, mas não estão enxergando o futuro que se está construindo lá na frente. Um futuro de fragilidade financeira e aí de piora da situação econômica, ok? Então, aí, só para finalizar, né, o correto seria, né, bancos e os agentes perceberem o longo prazo, né? Mas eles não conseguem e passam a se financiar de forma mais arriscada, mais alavancada, certo? O que aumenta a fragilidade do sistema financeiro, a gente vai ver detalhadamente como isso acontece, ok? Então, como é que acontece isso, né? A dinâmica aí dos bancos no ciclo econômico. Então, a estratégia bancária é definida de acordo com a preferência de liquidez pelas oportunidades de lucro. Então, são os dois pilares que eu falei da teoria pós-keynesiana. Então, relacionado preferência pela liquidez e a incerteza, né, isso com relação ao futuro, ok? Basicamente é isso aqui. E os bancos vão utilizar isso. Então, dentro da estratégia bancária, há uma competição entre reservas
crédito de curto prazo, investimentos, aqui não confunda, aqui o investimento do banco, tá? Que vai compor o seu ativo, olha lá o ativo do banco, aqui não é investimento da empresa, tá? E crédito de longo prazo. Então, os investimentos da empresa, não é isso? Aqui, basicamente, o que a empresa faz quando ela precisa de capital de giro, é o famoso crédito de curto prazo, e quando a empresa quer fazer um investimento, né, comprar máquinas, equipamentos, construir uma nova unidade, aí é o crédito de longo prazo, ok? Certo? Então, o investimento para a empresa, ela deriva desse crédito aqui de longo prazo. Obviamente, tá, também disponibilidades próprias, tá? E de recursos lá do mercado de capitais. Se for uma empresa que lança ações lá no mercado de capitais, tá, gente? Mas uma terceira opção, além de recursos próprios e mercado de capitais, é ela tomar crédito bancário, ok? De longo prazo, certo? Então, mas na visão dos bancos, né, dentro da estratégia bancária, o que concorre é isso aqui. Então, o que a gente vai ver que quando a preferência de liquidez está alta, ele vai manter mais reservas e vai ofertar menos crédito de longo prazo e vai fazer menos investimentos. E vai fazer mais crédito de curto prazo. A gente já tinha visto, né, na primeira aula um pouco disso. Agora a gente vai utilizar isso para descrever estratégia bancária, ok? Quando ele está mais otimista, então ele diminui a sua preferência pela liquidez. Então, além de diminuir as reservas, ele passa também a utilizar mais os depósitos dos seus clientes para também ofertar mais crédito, aumenta crédito e faz mais investimento, ok? Então, a gente vai detalhar isso aqui também, tá? Então, assim, o racionamento de crédito, ele não deriva somente ou seja, o que eu coloquei aqui nessa última frase é só para chamar a atenção para vocês que na teoria convencional haveria um conflito ali no banco entre a oferta de crédito com o investimento. Ou seja, mas se a taxa de juros está mais alta, o raciocínio da teoria convencional seria o seguinte: se a taxa de juros está mais alta, está melhor para o banco fazer investimento, não é isso? E está pior para ele ofertar crédito. Por quê? Porque a taxa de juros está alta, se ele ofertar crédito vai ser um crédito a uma taxa de juros elevada, e aí os seus clientes vão querer tomar esse crédito a essa taxa de juros mais elevada. Então seria assim, elevou o crédito, né, o banco já deixa, elevou os juros, o banco já deixa de ofertar crédito e passa a fazer investimento. Essa é a visão convencional. Então haveria um trade-off aí entre crédito e o investimento do banco. Não é bem assim, tá, gente? Na visão keynesiana, isso não deriva desse conflito aí gerado entre crédito e investimento por causa da taxa de juros, tá? Na verdade, isso deriva da incerteza com relação ao futuro, está relacionado à preferência pela liquidez do banco, e isso tudo vai descrever a estratégia bancária. Como a gente já adiantou um pouco na primeira aula, não é isso? A gente já viu um pouquinho disso, vai aprofundar aqui agora. Na verdade, a diminuição do crédito, ela vai acontecer independentemente da taxa de juros, tá? Vai acontecer porque os agentes, né, no caso, tanto bancos quanto as empresas, não estão vislumbrando no futuro uma rentabilidade capaz de pagar esse crédito, tá? Então você tem uma visão de longo prazo em que eu tenho que, né, momentaneamente, né, essa visão de curto prazo me implica uma visão otimista de longo prazo. Então, se hoje eu posso pegar o crédito e eu acho que eu vou conseguir pagar esse crédito com a rentabilidade que o investimento que com ele eu vou fazer vai me gerar uma rentabilidade capaz de mais do que pagar esse crédito e ainda aumentar o meu lucro, por que não fazer? Por que não fazer? Mesmo que a taxa de juros tenha aumentado um pouco. Claro, não pode ser aqui, tá, gente? Um aumento absurdo. Estou falando
de um pequeno aumento que na visão convencional já levaria os bancos a diminuírem o crédito e aumentar o investimento. Até não é bem assim, tá? Então, o que acontece na verdade é que quando a incerteza está alta, ele deixa de fazer tanto investimento quanto deixa de ofertar crédito para os seus clientes. E quando a incerteza diminui, o otimismo melhora, ele faz as duas coisas, né? Então essas duas coisas na visão keynesiana não necessariamente são conflitantes, né? E há um trade-off entre elas, tá? Na verdade isso depende da estratégia bancária, ok? Certo? Bom, então em momentos de elevada incerteza com relação ao acontecimento, os bancos adotam a estratégia de elevar o grau de liquidez do seu portfólio, né, em detrimento das aplicações financeiras e do crédito. Então, isso é o contrário aí do que eu falei anteriormente. Então, se aumenta a incerteza, ele vai diminuir os dois, né, só fechando aqui o raciocínio, tá? Então, na fase expansionista do ciclo econômico, os bancos passam a privilegiar a rentabilidade à liquidez. Então, eles abrem mão da liquidez e vão buscar rentabilidade, seja ela com investimento, seja ela com oferta de crédito. Essas duas coisas não são conflitantes, tá? Enfim, eles elevam a oferta de crédito com menores exigências, a gente já viu isso, privilegiando o ativo de mais longo prazo e maior risco. Porque os dois são de longo prazo, tá? Tanto o investimento quanto o crédito é uma coisa que vai demorar a dar um retorno para o banco, tá? Então ele só vai fazer isso, só vai abrir mão da sua liquidez ou utilizar a liquidez dos depósitos dos seus clientes se ele tiver muita confiança com relação ao futuro, de que ele vai ter retorno sobre esse ativo ali que vai ficar ali há um bom tempo para ele receber, né? Então, ou seja, nesse momento, a fase expansionista, os bancos abandonam a postura mais cautelosa, a Red Finance lá do Minsky, passando para uma postura mais arriscada, ou seja, especulativa, né? Então, a gente estava num momento de recuperação da economia, a economia se recupera, as empresas começam a vislumbrar possibilidade de recuperação, aí, de rentabilidade de lucro, ok? E os bancos, então, veem nisso a oportunidade também de aumentar seus lucros, e aí começam a novamente ofertar mais disponibilidade aos seus clientes, mais crédito. As empresas tomando esses créditos acabam assumindo, né, mais compromissos ali dentro dos seus custos, certo? Porque tem que arcar com o pagamento desse crédito, então vai elevando os seus custos nesse sentido ao longo do tempo, certo? Isso vai tomando parte ali da sua margem, né, de lucro, ok? Então, ao fazer isso, os bancos estão abandonando aquela postura mais cautelosa e começam a fazer o quê? A diminuem as suas reservas, passam a utilizar mais os depósitos bancários, a tentar captar mais depósitos bancários, a incentivar os seus clientes a tentar manter esses depósitos a mais longo prazo, ok? Para quê? Para que ele possa utilizar um volume maior para ofertar crédito para fazer investimento, ok? Aí sim ele sai desse nível de reserva, da utilização menor dos depósitos dos seus clientes, diminui o crédito de curto prazo e apostam mais no crédito de longo prazo e nos investimentos próprios, ok? Então essa é a dinâmica do banco na fase de ascensão do ciclo. Então ele abandona a postura cautelosa Red Finance e entra na postura especulativa, né? Então, aonde o crédito já passa a tomar a maior parte ali do balanço bancário e faça a tomar mais custos dentro lá da margem de lucro das empresas, ok?
ok? Então, na busca de aproveitar as oportunidades, isso acontece por quê? Por causa do momento de bonança, a crença otimista com relação ao futuro, certo? A diminuição da preferência pela liquidez, tudo isso movido porque estamos vislumbrando, tanto o banco quanto empresas, maiores lucros no futuro, maior rentabilidade, maior lucro. Então, na busca por aproveitar as oportunidades de lucro, os bancos reduzem a necessidade, isso eu acabei adiantando, né? Diminuem as reservas próprias e utilizam mais os recursos dos seus clientes, os depósitos, né? Então, portanto, na fase expansiva do ciclo, os bancos aumentam o seu nível de alavancagem. Então, o que seria essa alavancagem, né? A alavancagem é o quanto você usa de recursos de terceiros em comparação aos seus recursos. E no recurso do banco seria, basicamente, vamos botar aí as suas reservas, né? Então, se ele diminui as suas reservas e utiliza recursos, aumenta a utilização de recursos de terceiros, ou seja, entra aí não só os depósitos dos seus correntistas, mas também os empréstimos que ele pode tomar, né? Ou seja, as disponibilidades que ele tem de outros bancos, do Banco Central. Então, ele pode tomar empréstimo de outros bancos e empréstimo do Banco Central. Então, também são recursos de terceiros que vai gerar uma obrigação para ele, um pagamento que ele vai ter que, um desembolso que ele vai ter que fazer no futuro, certo? Então, ele se tornar alavancado, é que ele está utilizando muito recursos de terceiro para poder compor também o seu ativo. Então, ele vai aumentar o seu passivo. Para aumentar o seu passivo, ou seja, ele vai pegar recursos de terceiro para ofertar mais crédito, para fazer mais investimento próprio. E isso tudo só pode ser motivado por quê? Por uma situação de otimismo com relação ao futuro. Ele acha que no futuro ele vai conseguir pagar isso tudo, né, e ainda vai ter uma lucratividade ainda maior. Senão, os bancos não fariam essa estratégia, tá bom? Então, é isso que a gente tem que ter em mente nesse sentido. Então, olhando aí detalhadamente por que acontece no balanço bancário, então, abaixo a gente tem aí um quadro estilizado aí, de um banco, tá? Conforme sua ordem de liquidez. Então, aqui tem as disponibilidades, tá? No seu ativo. Tem aqui títulos públicos e privados, tem os empréstimos de curto e longo prazo, tem suas reservas. Do lado passivo, a gente tem aqui depósito à vista, depósito a prazo, empréstimos, redesconto e seu patrimônio líquido, ok? Então, o que acontece no momento, na fase ascendente? Ele vai, na verdade, aplicar menos em títulos públicos e privados. Então, esse menos significa isso. E vai aumentar ali a disponibilidade de empréstimo para os seus clientes. Por quê? Por causa do otimismo com relação ao futuro, ok? E aí diminui o crédito de curto prazo, aumentando o de longo prazo, também diminui as suas reservas. Ou seja, ele está otimista. Ele vai aumentar aqui, principalmente, né, o crédito, aqui um empréstimo de longo prazo, ok? E ele vai fazer isso com recursos de terceiro, que seriam os depósitos. E aí ele tem que estimular aqui esse aumento do depósito a prazo, tá? Para fazer com que os seus clientes mantenham ali. Então ele vai ofertar produtos, né? Investimentos para os seus clientes, para manter o dinheiro aí dos seus clientes mais preso ali por um tempo maior. Para quê? Para que tenha um certo casamento de datas entre esse crédito de longo prazo e esse depósito, né, a prazo aqui, certo? Você tem aqui os empréstimos e o redesconto. Como eu falei, ele pode pegar empréstimo com os bancos, com outros bancos, e pode também pegar junto ao Banco Central. Então aí na fase ascendente, do lado passivo, ele torna o balanço mais alavancado, né? Isso como eu expliquei. Então, porque ele vai utilizar mais recursos de terceiro, ele aumenta aqui o seu passivo para poder aumentar aqui o seu ativo aqui em investimentos e em empréstimos de longo prazo, ok? É isso que é tornar-se mais alavancado, ok?
E, enfim, como ele poderia aqui fazer isso sem se alavancar, né? Ele poderia utilizar reservas para fazer esses empréstimos. Mas não é isso que ele faz, tá bom, gente? Ok? Então, na fase descendente do ciclo, então essa foi a fase ascendente, né? Na fase descendente, né, os bancos passam a adotar uma estratégia inversa do momento ascendente do ciclo, né? Então, o que que acontece, né? Por que que se reverte? Por que que essa expectativa, esse otimismo, né, que trouxe de crescimento, e por que que o crescimento não perdura? Então, por muito tempo, né? Exatamente porque durante esse caminho, né, em que os bancos vão ofertando disponibilidades aos seus clientes, e eles vão fazendo com que as empresas aumentem essas obrigações de pagar esses empréstimos dentro ali da sua margem de lucro, isso vai corroendo a margem de lucro das empresas, certo? E como eu disse, qualquer oscilação de alguma outra economia afeta essa economia, levando com que essas empresas possam entrar aí em um problema de rentabilidade, de lucro, né? Pode entrar em prejuízo, certo? Mas independente disso, do choque, né? Mesmo que a gente não falasse de choque, o que acontece é que as empresas vão saindo da situação hedge, entram na situação especulativa, e aí qualquer oscilação da economia que leve, aí sim, exógena, que leve a uma queda desta rentabilidade, já levaria as empresas a ter o quê? Que pensar em refinanciar aí as suas obrigações junto aos bancos, porque elas não conseguiriam mais arcar normalmente com essas obrigações. Então é esse momento em que os bancos também retraem, começam a se retrair, então eles começam a ter uma visão pessimista com relação ao futuro, retraem aí as disponibilidades e voltam para aquela estratégia de quê? De fazer mais reservas, de utilizar menos os depósitos dos seus clientes para poder fazer oferta de crédito, para fazer seu investimento. Então, e aí retrai o crédito e volta a ofertar o crédito mais de curto prazo, ok? Então, o que dá esse gatilho é exatamente algum acontecimento exógeno na economia que leve a uma queda de rentabilidade das empresas, e aí as empresas tendo que refinanciar os seus compromissos junto aos bancos. Então é aquela quebradeira, né? Então começa lá, aí é o contrário, né? Aí o sentido inverso, começa lá a quebradeira lá nas empresas e aí vem para os bancos, ok? E aí os bancos terem que ter um papel aí no sentido de resolver essas obrigações, ajudar nas obrigações dos seus clientes, só que aí nesse momento os bancos se retraem. É exatamente nesse momento que os bancos se retraem e ofertam menos crédito, né? Então aqui eu coloquei que o balanço aí é o inverso do que aconteceu, então eles aumentam aqui a aplicação de títulos públicos, que são mais seguros, né? E privados, diminui o crédito de longo prazo, aumentando de curto prazo, ok? Quanto deveria ser o contrário, né? Certo? Então, na fase descendente do ciclo, os bancos passam a adotar uma estratégia inversa. Isso ocorre porque os bancos passam a ter incerteza, mais pessimistas com relação à rentabilidade, a capacidade dos agentes honrar os seus compromissos. E aí eleva sua preferência pela liquidez. Ok, gente? Então, é isso. Aí com isso a gente fecha aqui a leitura
da introdução e dos 2 capítulos aí do livro do Luiz Fernando de Paula, tá? E aí na próxima aula a gente já entra nos aspectos técnicos e operacionais lá do mercado de crédito, tá, gente? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.